A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 21. Vingados os Gibeonitas. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa do sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os Gibeonitas. Então chamou o rei os Gibeonitas e lhe falou: os Gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-lo no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul ou com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que eu faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir um limite algum em Israel. De seus filhos se nos deu 7 homens, e nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, disse o rei: eu os darei. Porém, poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que dentre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei dos filhos de Rispa, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merari, filho de Saul, que tivera com Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias do princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi que o que fizera Rispa, filha de Ailá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado. No dia em que feriram Saul em Gilboa, dali transportou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Isbi, Benob, descendia 2 gigantes. O peso de bronze de sua lança era de 300 selos, e estavam cingidos e uma armadura nova. Este intentou matar Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi se juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso houve ainda um Gobe, outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe
outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaaré, Oregim e Obelemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em casa mão e em casa pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes quatro nasceram dos gigantes de Gade e o caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. E assim finalizamos o capítulo 21 do livro de 2 Samuel. Deus te abençoe e te guarde.